estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO, ainda dando continuidade às entrevistas que fizemos no 6º Fórum Mundial de Ufologia, realizado na capital do Paraná, cidade de Curitiba. Chamo a atenção, né, faço um convite especial a todos os telespectadores para o trabalho que fizemos com o ufólogo brasileiro radicado no Rio de Janeiro, Marco Antônio Petit. Você vai ver a utilização efetiva, né, da metodologia espiritual na pesquisa ufológica. Então, peço que vocês acompanhem com muita atenção e carinho essa entrevista que fizemos com Marco Antônio Petit. Que a culpada disso foi sua filha. Através dela, você recebeu uma série de informações que te levaram a reinterpretar uma série de faturas de fatos. Já começo com essa pergunta. O que a tua filha trouxe que influenciou tão fortemente na tua vida? Na verdade, eu vinha já trabalhando na área de abdução, levando muitas pessoas para fazer justamente hipnoses regressivas, e nós tínhamos o costume de afirmar, com outros colegas da área de abdução aqui no Brasil, que os contatos na infância, quando se davam e eram recobrados de hipnose regressiva, começavam sempre entre os 5 ou 7 anos de idade. E nós não tínhamos percebido que mesmo nessas regressões feitas por várias pessoas que passaram por tal processo, já haviam indicações vindas através da regressão hipnótica de que algum tipo de experiência acontecia antes desses 5 ou 7 anos de idade. Tá? Mas faltava algum tipo de coisa, aí no meu caso, realmente, termos pessoais e familiares, para eu perceber. E a minha filha, quando morava no sopé da Serra da Beleza, isso no ano de 79, a minha filha estava com aproximadamente 3 anos e meio de idade nessa época, e ela havia acabado de separar da minha ex-mulher, mas morávamos no mesmo condomínio. Então tinha noites que a minha filha permanecia comigo, noites com a mãe. E num determinado dia, após uma dessas noites que a minha filha teria ficado com a mãe, ela me ligou, muito sobressaltada, disse que tinha acontecido um tipo de fenômeno com a minha filha naquela noite, na madrugada, que ela interpretou até como algo assustador. A minha filha, aparentemente nisso, dava a impressão que tinha acordado e se ressentindo de alguma coisa ou de alguém, como se estivesse a tocando em várias partes do seu corpo. Mas depois ela percebeu, a minha ex-mulher, que ela estava como se num outro nível de realidade. E a minha própria ex-mulher não conseguia se comunicar, pelo menos de uma maneira sem ser muito agressiva, no caso, para interferir no processo. E aparentemente a minha filha estava em algum tipo de comunicação no nível visual, vendo alguma coisa que também não era avistada pela minha ex-mulher. O fato é que nessas idas e vindas da minha filha em relação à minha pessoa para dormir em relação à minha ex-mulher, esse fenômeno acabou sendo presenciado por mim. E eu comecei a perceber que havia algum tipo de interação maior entre alguém ou algum tipo de ser ou de criaturas que apareciam no nível extrafísico para minha própria filha e mantinham algum tipo não só de comunicação. A minha filha falava às vezes coisas incompreensíveis nesses momentos, quando parecia aparentemente estar acordada, na verdade não estava, né? Que não fazia muito sentido para nós, mas ela sempre apresentava aquele efeito de que estava sendo tocada e se ressentia desses tipos de toque. O primeiro fato revelador nessa história foi que depois de uma dessas experiências noturnas sobre as quais ela aparentemente nisso não se recordava nada, no dia seguinte, ela passou a se recordar de alguma coisa posteriormente e em certo dia disse o seguinte, comentando sobre a experiência da noite anterior, que a frase foi basicamente essa, ela tinha um pouco mais de 4 anos já nessa fase, que apesar de tudo, eles não pareciam maus. Ela percebia que ela fez alguma coisa com ela, mas que ela não tinha entendimento, mas não pareciam maus. Não disse se eram criaturas, não disse se eram o que eram, apenas foi isso. Mas a revelação dessa história que me levou a compreender que existe algum tipo de interação prévia em relação aos futuros abduzidos num nível extrafísico ainda na infância, aconteceu já quando o processo já estava para terminar, esse tipo de contato, vamos colocar dessa maneira, quando ela já estava perto dos 5 anos, e
de maneira desavisada, ela teve contato pela primeira vez com uma figura de um grey, os chamados cinzas, de cabeça grande, olhos negros proeminentes. Isso através da capa do CD daquela série televisiva Arquivo X, não de um DVD, mas de um CD da trilha sonora. E quando ela viu aquilo em cima na casa, justamente da minha mãe, não foi nem na minha casa, né? Ela chegou e falou o seguinte, apontou para aquele tipo de entidade, o criatura, e disse: esses são os meus amiguinhos que aparecem nos meus sonhos. Foi como ela interpretava as experiências noturnas, como se fossem sonhos. E isso aí fechou mais uma parte do meu trabalho aqui, buscar essa integração dos contatos físicos com extrafísicos, né? E que me levou realmente a interpretar uma série de aspectos dessa intervenção que esses seres vêm fazendo junto à nossa humanidade em determinadas linhagens humanas ou famílias humanas, para dizer alguma coisa que eu considero, sinceramente, positiva em termos de futuro. Espero que todos tenham gostado dessa primeira parte da entrevista. Nós vemos como a filha do Marco Antônio Petit influi diretamente até na mudança de pensamento do ufólogo brasileiro, inclusive mudando a visão que ele tinha daquele ser tipo grey. Agora, antes de nós irmos para o nosso intervalo, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E o nosso quiz de hoje é o seguinte: como é feita a pesquisa da transcomunicação instrumental, ou TCI? Por meio do pensamento, por meio de sinais ou por meio de aparelhagem ou aparelhos eletrônicos? Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, já retornamos, com a continuação da entrevista do ufólogo Marco Antônio Petit. Então, até já. Antes de continuarmos com a entrevista com o ufólogo Marco Antônio Petit, vamos fazer mais uma vez aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Conheça, participe, associe-se. Você estará nos ajudando muito a ampliar as atividades aqui da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. E em troca você terá eventos exclusivos, brindes, descontos em eventos, em livros, uma série de benefícios. Você se associando através de uma pequena mensalidade, você estará nos ajudando muito. Filie-se aqui ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você vai ser bem orientado pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Agora nós vamos dar continuidade à entrevista do ufólogo do carioca Marco Antônio Petit. Até já. Na sua opinião, Marco, antigamente, não tão antigamente assim, a visão que se tinha daquele ser tipo grey era a pior possível. O que tem levado os ufólogos a lentamente mudarem a sua opinião? Perfeito. Isso eu sempre costumo frisar nas nossas conferências, esse tipo de percepção que passamos a ter. E aqui no Brasil, eu realmente fui a pessoa que saiu à frente dessa nova interpretação da presença específica desse tipo de criatura ou de ser. O primeiro ponto que me levou realmente a questionar esse tipo de interpretação negativa foi o fato que, através das mesmas hipnoses regressivas feitas em vários casos de abdução brasileiros e também no exterior, se percebeu o seguinte, que esses seres, na verdade, fosse positivo ou negativo que eles estavam fazendo, nessa primeira avaliação, eles na verdade estavam sob o comando justamente daqueles seres de aspecto humano que, em termos gerais, eram considerados positivos de elevado patamar evolutivo, inclusive em termos espirituais. Conforme as hipnoses regressivas foram se aprofundando, foi percebido com mais clareza esse tipo de interação. Se no início apareciam apenas os greys nessas hipnoses, progressivamente, com o aprofundamento das mesmas, desse nível de investigação, foi percebido sempre uma presença em termos de comando desses outros seres de aspecto humano semelhantes a nós, que às vezes se apresentavam até nesses contatos com as características raciais das raças tidas por nós como terrestres. Esse foi o primeiro ponto. Ou seja, se eles fossem tudo de negativo que se imaginava, então a gente estava perdido, porque eles estavam sob o comando justamente daqueles que seriam os de maior elevação espiritual. O segundo ponto foi justamente um aprofundamento na busca do que estaria por trás desse nível de interferência genética que esses seres
praticam, né? Foi fácil para a gente perceber progressivamente que o que esses seres estão fazendo, cada detalhe desse tipo de processo, é exatamente a mesma coisa que nós fazemos em relação às espécies animais que estão em processo de extinção em nosso planeta. Eu costumo citar um exemplo, por exemplo, básico para esse tipo de avaliação, que é o seguinte: se nós pudéssemos perguntar a um urso polar, lá do Ártico, em processo claro de extinção, infelizmente, qual seria a opinião deles, ou dele, dos seus captores que sobrevoam a ele próprio, previamente um helicóptero, é disparado um raio tranquilizante, o animal é sedado, são retiradas amostras de pelo, de pele, é feito um exame clínico completo, que às vezes atua inclusive na área sexual do próprio animal, é colocado um chip para acompanhamento em uma das suas orelhas ou em outra parte qualquer do seu corpo. Depois dele ser avaliado, dele ser tratado, às vezes até de algum tipo de problema que ele possa estar apresentando, esse animal é liberado. Se esse animal pudesse responder a esse quesito, certamente a visão dele seria a pior possível. A primeira coisa que ele ia dizer, como muitos dos nossos colegas falam, seria o seguinte: se não foi permitido, se não foi perguntado se eu queria ou não passar por esse processo, já é um sinal de negatividade. Então eu interpreto que muito do que a gente coloca como negativo, como resultado de uma avaliação dessa, na verdade é fruto da nossa falta de percepção em perceber realmente o que possa estar acontecendo num nível maior. Eu mesmo comecei a trabalhar também com várias pessoas abduzidas que no início vivenciaram simplesmente o trauma da experiência, mesmo após as regressões hipnóticas. Mas progressivamente começaram a perceber que aquilo que de início era uma coisa traumática deveria ter algo que a justificasse cada uma dessas experiências num sentido maior. E muitas das pessoas hoje estão se dispondo a falar publicamente das suas próprias experiências e dando esse tipo de conotação de que há um sentido por trás que mais cedo ou mais tarde a nossa humanidade vai perceber. Eu pessoalmente acredito que essa interferência genética ela está sendo feita, inclusive, tendo como objetivo a eliminação de determinadas sequelas que o nosso corpo físico atual, ou biológico da nossa humanidade, ainda traria, que segundo esses seres não entender, bloqueia justamente as nossas capacidades de manifestação na área da paranormalidade, como também da própria percepção maior da realidade espiritual ou multidimensional do universo. Em alguns contatos veio claramente a informação de que, devido a cataclismos que nós vivenciamos no passado, nós regredimos biologicamente e tivemos que passar pelo novo processo de intervenção para que nós voltássemos a ser como éramos, quando aqui fomos deixados no passado animal. Então, na nossa avaliação, a última coisa que está faltando para nós atingirmos os nossos potenciais anteriores seria justamente essa falta, ou a eliminação, melhor dizendo, desse bloqueio que nós ainda trazemos, que faz com que a gente não tenha, inclusive, a noção ou os conhecimentos relativos às nossas vidas pregressas. Esses seres, em alguns contatos, falaram textualmente que eles não têm esse tipo de limitação. Ao reencarnar, com o passar vamos dizer assim, do tempo, após terem deixado seus corpos físicos naquilo que nós chamamos de morte, eles trazem toda a bagagem de todas as suas vidas pregressas e colocam isso, esse tipo de problema que nós temos, como se, na verdade, uma anomalia relacionada a alguma coisa que nós vivenciamos no passado. Nesse trecho da entrevista, nós vimos como o ufólogo Marco Antônio Petit muda a sua visão de parte do fenômeno ufológico e daquele tipo de entidade tipo Grey. Bom, agora nós vamos para o nosso segundo intervalo, já retornamos com a resposta do quiz e a continuação da entrevista de Marco Antônio Petit. Até já! Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, né? Vamos à resposta do quiz, né? Antes de darmos a parte final da entrevista do Marco Antônio Petit. E a pergunta do nosso quiz de hoje foi: como é feita a transcomunicação instrumental? E a resposta, né, é a alternativa C, por meio de aparelhos eletrônicos. Rádios, gravadores, computadores, telefones, né, se consegue ter contato. Então a alternativa
C, por meio de aparelhos eletrônicos. Já por meio de pensamento seria telepatia, né? Por meio de sinais mímica, né? Não teria nem como. Então, a alternativa C, por meio de aparelhos eletrônicos. Então, nós vamos dar continuidade à entrevista, à parte final da entrevista do Marco Antônio Petit, né? E depois como você pode entrar em contato aqui conosco. Então, até já. Marco Antônio Petit, olha, daria para ficar conversando com você uma semana, mas eu sei que isso não é possível, né? Mas eu vou comentar a respeito de uma pessoa que é considerada muito polêmica no meio ufológico, que é Beth Andreasson. Ela comenta que, após ser retirada do corpo por um tipo de sinal sonoro, ela é levada até uma nave, ela conversa com seres tipo Ray. Depois ela passou a ter contato com seres muito similares ao ser humano. Pelo menos está batendo com o que o Marco Petit está investigando. Só que ela transcendeu isso, ela passa a falar com seres de luz. Ela denomina como número 1 na hipnose dela. Petit, eu perguntaria para você, estamos começando a conhecer um tipo de hierarquia universal? Com toda certeza. Inclusive, o caso que você mencionou é um dos casos mais importantes na minha avaliação da história da ufologia mundial. E por isso eu já o citei por 2 vezes, na verdade, em 2 dos meus livros ufológicos. Esse caso é justamente um exemplo clássico desse tipo de situação. Ela realmente começa a ter contatos através dos Greys, com o fenômeno UFO, né? Depois passa a ter contatos com seres de aspecto humano que justamente, claramente comandavam aquelas operações todas. E no final das contas, desse processo todo, agora é interessante que a gente ressalte o quê? Que nessa fase de contatos com os Greys, muitas coisas que ela queria questionar e não entendia, esses seres sempre davam a entender que era o seguinte: quando você estiver na frente daquela entidade conhecida como número 1, você vai entender tudo. E a própria humanidade vai perceber também. Até que chega o dia do encontro dela realmente com o número 1, ela é sequestrada, ela é abduzida pelos mesmos seres, exatamente, colocada frente a um grande portal de luz, onde ela, já fora do corpo, como você colocou, ela acaba por transpassar ou atravessar aquele portal. E uma das coisas que ela diz nesse momento da hipnose regressiva é que ela porta após porta. Ou seja, na minha avaliação, e isso foi uma coisa que também me foi dita por uma outra pessoa que interpretou esse fato da mesma maneira, o que ela estava relatando seria justamente um processo sequencial de passar por vários níveis dimensionais. As tais portas, cada porta, uma porta após outra. Patamares dimensionais. Diferentes, né? Níveis de existência diferentes. Até que ela chega finalmente frente a frente ao chamado número 1. E nesse momento da hipnose, o que todo mundo que participou da mesma descreve? Que ela mudou drasticamente a sua fisionomia, parecia simplesmente maravilhada, em estado de êxtase profundo, e se percebia que de alguma maneira ela conseguia identificar essa figura, né? E no final desse processo de hipnose, com esse contato com essa entidade de luz, ou esse ser de luz, ela diz: é maravilhoso, agora eu entendo tudo, o sentido de tudo, compreendo que tudo é um, ou seja, a visão, vamos dizer assim, em termos de uma percepção maior da teoria da unidade, que é com certeza uma das mensagens maiores ou principais que esses seres estão fazendo questão de passar para a nossa humanidade. Esse sentido que todos nós fazemos parte de uma única estrutura, de uma única entidade, de uma única realidade, né? Ou seja, as próprias experiências, por exemplo, aqui no Brasil, do General Shoa, mostram esse tipo de interação entre níveis diferenciados de seres trabalhando aqui na Terra, tendo como um patamar mais alto esses seres que, segundo algum desses próprios extraplanetários, transcendem simplesmente uma visão de seres de um mundo ou de outro mundo, mas seres pelos quais eles têm uma profunda reverência. Você deve ter notado que eu ri agora, certo? Porque já é a terceira vez que o General Shoa entra na história, certo? Incrível que pareça. Certo. Eu vou te fazer 2 questões que normalmente eu não faria. Primeira questão: transcomunicação instrumental e ufologia. Podemos esperar uma proximidade maior dessas 2 áreas de pesquisa? Eu acredito que é um campo a ser explorado realmente,
E acho que esse tipo de interação ou possibilidade de contato deve ser aprofundada. Eu nunca me aprofundei, infelizmente, até esse momento, por falta de oportunidade maior nessa área, mas eu conheço pessoas realmente que estão começando a seguir esse caminho e ele deve realmente ser explorado a fundo. Vamos fazer outra pergunta para ti, né? Nós estamos comentando, né, seres de luz, no caso do beta-emigração, experiências de quase morte, a pessoa sai do corpo, passa por um túnel de luz e se depara novamente com um ser de luz. Estamos lidando com o mesmo tipo de fenômeno de entidade medíocre? Qual a sua opinião? Eu acho que o processo que leva a essas duas possibilidades em termos de contato é diferente, mas eu acho que o contato, no fim, está sendo realizado não só no mesmo nível, mas com as mesmas entidades também. Essa é a minha visão pessoal. Não existe diferença, vamos dizer assim, básica nenhuma no resultado dessas duas experiências diferenciadas. Eu acho que o que a gente tem que começar a perceber é que num nível total em termos não só do que acontece aqui no nosso país, mas em termos universais, e aí não importa se você está tendo contato com seres que vêm da estrela mais próxima ou dos confins do nosso universo. No final, a base de estruturação do universo, como é exatamente a mesma, ela é una, você vai estar sempre se deparando com as mesmas realidades em termos potenciais de contato. Agora, se você limita a sua capacidade de contato, ou aquilo que você julga ser realidade, evidentemente você nunca vai ter a compreensão realmente mínima daquilo que é essa realidade. E eu faço questão sempre de ressaltar nas minhas conferências, principalmente quando toco no aspecto da espiritualidade, é que um dos aspectos mais claros nos contatos, cada vez mais recentes, é esse interesse que esses seres, sejam gregos de aspecto humano ou não, têm demonstrado em abrir os olhos da humanidade para essa realidade multidimensional, multi-existencial, e que a gente pode também chamar de espiritual para tudo e para todos nesse universo. Antes de encerrarmos o programa de hoje, fica o convite, né? Próximo programa, entrevista com Ricardo Varela, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Né? Vale a pena dar uma conferida. E fica o nosso convite aqui, antes de encerrarmos o programa, né? Você quer entrar em contato conosco, com sugestões de pauta, dúvidas, críticas, é muito fácil. É só você acessar o e-mail aqui do programa, que é fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Sua participação será muitíssimo bem-vinda. Né? Então, entre em contato conosco através do e-mail do programa, fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Um beijo no coração, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro semana que vem. Até lá!